Senhor nunca desistiu de nós, jamais vai desistir de nós. Hoje nós vamos celebrar inclusive a ceia do Senhor. Ele se deu por nós, Ele se entregou por nós, entregou a sua vida. Quando a Bíblia diz que ainda éramos seus inimigos, como não dará com isso todas as coisas que Ele sabe que nós precisamos? Às vezes nós queremos algo que Ele não quer nos dar, mas Ele tem meios de falar, Ele tem meios de dizer, Ele tem meios de nos fazer entender. Agora, quando nós temos o coração submisso ao Senhor, de verdade, nós sentimos isso, nós sentimos o seu cuidado. Ele jamais desistiu de nós, jamais. O que vai acontecer é, um dia Ele voltará e nos levará para estar juntamente com Ele, num corpo glorificado, numa nova dimensão, com Ele eternamente, que nós não imaginamos como seja, essa que é a verdade, ou pelo menos imaginamos, não sabemos como é. A palavra de Deus diz que olho não viu, ouvido não ouviu, e sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa. Então, que cada um de nós, com o coração colocado diante do Senhor, vivamos a nossa vida, uns numa situação mais difícil, outros mais confortável, não importa, mas em tudo, em toda e qualquer situação, o Senhor está conosco. Amém? Eu quero ler com vocês nesta noite a carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12, é onde nós encontramos o texto base da nossa meditação nesta noite. Eu lerei do verso 1 até o verso de número 8. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, mas com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os membros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Pai, nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, diante da tua palavra santa e bendita que foi nesta noite aberta, lida, e pedimos que o Senhor nos ministre os corações com esta porção da tua palavra
nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa é a ênfase que eu quero dar hoje. Esse é o meu objetivo. Paulo está falando de uma mudança de mente, de uma renovação de pensamento, uma forma de pensar renovada. Tem uma palavra grega, que é a palavra que significa transformação, renovação, mudança, é a palavra metanoia, e é isso que Paulo está falando. Eu não sei se você, assim como eu, tem também enfrentado problemas na vida, inquietações, preocupações. Não é incomum passarmos por preocupações na vida, nos preocuparmos na medida correta com as coisas da vida, porque nós imaginamos, nós pensamos, temos raciocínio. Mas é natural que, como seres humanos, nós nos preocupemos com a vida, mas as preocupações, elas não podem exceder o normal, não pode ser mais forte do que aquele natural, aquelas coisas que nos deixam, por exemplo, desfuncionais na vida. Tudo é preocupação. Há muitos que têm sentido nesses dias até angústia, e têm vivido com angústia na vida, no coração. Angústia nesses tempos difíceis. O problema é que as dificuldades da vida, que não passam rápido, que perduram mais do que nós gostaríamos, e para as quais nós de fato não vemos solução, não temos solução, não vemos saída, imaginamos, mas não temos isso. Isso pode trazer angústia, isso pode trazer ansiedade, sofrimento, pode trazer muito medo. E o medo, se não puder ser administrado, ele tende a aumentar, à medida que você não vê a saída, e até nos paralisar. Não fazemos mais nada. Com isso, paralisados na vida, nós ficamos presos cada dia mais à circunstância. E é interessante que o inimigo da nossa vida, ele nos vê paralisados, ou seja, não em movimento, ele nos vê presas fáceis, porque nós estamos estáticos, não nos desenvolvemos mais, não temos mais atividades. Com isso vem a desesperança, a falta de esperança, algo terrível. A pessoa que não vê mais esperança, ela não sabe que rumo tomar. Tanto faz, ela fica parada. E pode surgir o desespero. O desespero é aquele estado de consciência em que a pessoa julga a situação finalizada, não tem mais saída. Necessário se faz uma constante mudança de mente. Uma constante mudança de mente, porque a era em que nós vivemos, a Bíblia diz isso, a presente era, é um tempo difícil, é um tempo, o mundo vive uns dias difíceis, tempo perverso, que procura corromper cada dia mais os bons costumes, procura corromper os nossos desejos saudáveis, as nossas prioridades são mudadas. Então nós precisamos de uma renovação da mente, uma nova postura diante da situação, e somente essa constante mudança de mente faz a ameaça do desânimo, do desespero, da paralisação se afastar de nós. Mudança de mente, porque tudo começa na mente. Ninguém anda
na direção oposta daquilo que ela pensa. Jesus veio nos trazer vida plena em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida em abundância. Em João 10, capítulo 10, verso 10, tem registrado essas palavras de Jesus. Mas Jesus também diz que os dias são maus, diz que nesse mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, não parem, não desanimem, não se desesperem. É certo que essa vida terrena ainda nos impõe dificuldades. O inimigo é ardiloso, ele é astuto, ele é enganador. E se ninguém anda na direção oposta àquilo que pensa, a nossa mente precisa ser renovada e alimentada dia a dia pela palavra de Deus. É esse o padrão a ser vivido. A questão do desânimo, muitos têm se sentido de fato desanimados nesses dias. E esse desânimo pode ser brando, pode ser leve, pode ser até mais grave, uma espécie de um esmorecimento, um esfriamento, inclusive para as coisas de Deus, as coisas espirituais. O desânimo é esse desalento que quer tomar conta, esse abatimento. A pessoa se sente desestimulada. A Bíblia diz que nós estamos em luta contra o mal, e mesmo que muitas vezes nós não damos conta disso, muitas vezes essa é uma invisível luta contra o mal. O inimigo tem suas artimanhas, as suas estratégias, ele procura sem muito alarde, sem muito barulho, criar situações, coisas pelas quais ele vai drenando a força, drenando o ânimo da pessoa. Por isso uma luta invisível, porque em geral nós não notamos claramente essa luta sendo travada. Por isso não damos talvez a devida atenção, nos deixamos assim como está, vamos vivendo a vida, amanhã vai ser melhor, amanhã eu acordo melhor. Mais tarde, se não cuidamos, o que nós vemos é os efeitos dessa luta invisível. E a esse ponto o poder da reação ele é menor, justamente por causa do desânimo que vai tomando conta, algo muito terrível. Se Cristo veio para nos dar vida plena e abundância, é porque Ele quer nos ver pessoas felizes, vivos, vivendo a vida, mesmo em meio aos problemas. O inimigo, por sua vez, quer nos ver como? Desanimados, infelizes, tristes, caídos, derrotados. E ele usa justamente o desânimo, que é algo gradual, invisível, e vai usando isso como uma das suas principais armas para tentar nos dominar, para tentar nos parar, tentar nos derrotar. Somos pessoas que pertencemos temporariamente a este mundo, a esta era, para vivermos como herdeiros de uma era vindoura, gloriosa, a era da restauração plena, completa, que Jesus veio trazer, a era da ressurreição, do novo corpo glorificado. E é pelo poder do Espírito Santo em nós, que já desde já nos habita, que é o penhor dessa nova era, que nós podemos resistir à tendência de viver neste mundo do jeito que o padrão do mundo quer nos impor. Quantos e quantos, meus queridos irmãos, têm perdido as melhores oportunidades da vida em razão do desânimo, esse estado de espírito? Quantos têm perdido
planos na vida, já não planejam mais, abandonaram os planos. Quantos sonhos desfeitos, quantos bons empregos jogados fora, quantos amores perdidos por causa do desânimo na vida. Muitos, por causa do desânimo, têm perdido amigos, têm perdido até a fé. Se perde a fé no futuro, perde a fé em si mesmo, perde a fé na vida, como diz o poeta, perde a fé em Deus, perde a fé em Cristo Jesus, que se deu por nós, que não desiste de nós. Desanimados pensam, Deus não está mais se preocupando comigo, não está mais do meu lado, não se importa mais comigo, já desistiu de mim. E contra esse desânimo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, Paulo diz, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além do desânimo, o padrão do mundo ao qual a palavra de Deus nos exorta a não nos moldarmos, é o padrão do mal prevalecendo na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que não estão desanimadas, por assim dizer, e estão praticando o mal como nunca visto antes. Basta você ligar a televisão, num desses jornais, principalmente os mais sensacionalistas, esse jornal da televisão, no fim de tarde de qualquer dia, você vai ser bombardeado por notícias desanimadoras para você. Trazem para você indignação, perplexidade, notícias de guerras, de catástrofes, de crimes, de corrupção, de mentiras, de sonegação, de roubo. E se não cuidarmos da nossa mente, a fé na humanidade vai embora, passamos a enxergar tudo ruim, passamos a desacreditar totalmente nas pessoas, generalizando, passamos a desacreditar no próximo, no irmão, no governo, nas autoridades em geral, passamos a desacreditar na justiça, na polícia. É uma escada de degraus na descendente, e lá se vai a esperança de dias melhores. Além do desânimo do presente, a esperança de dias melhores no amanhã desaparece. O que é a esperança? A esperança é aquele sentimento de alguém que vê possível realização de coisas boas que ela deseja. Ora, então, quando nós perdemos a esperança, quando não confiamos mais na possibilidade da realização de coisas boas que desejamos, naturalmente damos lugar ainda mais espaço ainda ao desânimo, sim ou não? E ele entra, e ele se instala. O desânimo faz com que as sementes do mal frutifiquem, e em nossa maneira de pensar, e nos acomete o pensamento, a nossa mente, a nossa maneira de olhar para as pessoas, nossa maneira de olhar para as circunstâncias da vida, e é quando nós não enxergamos mais o lado bom das coisas, não conseguimos mais ver a parte meio cheia do copo, nos tornamos pessimistas, amargos. Em qualquer estágio do desânimo ou da desesperança que nós estivermos, eventualmente enfrentando, somente essa mudança essencial de mente, de pensamento, pode nos ajudar.
Por isso a palavra de Deus nos diz isso. Por isso, meu querido irmão, rejeite isso. Rejeite o desânimo. Refute os maus pensamentos. Afirme o contrário. Tenha palavras que elimine todo e qualquer pequeno vestígio de desânimo, se você percebê-lo. De desespero, jamais. Tudo que você perceber que quer acometer a sua mente, te levar ao desânimo, ao desespero, esteja permeando a sua mente, rejeite. E como fazer isso? Pastor, parece tão simples. Semeando constantemente a semente da esperança no coração e os bons pensamentos na sua mente. Você pode fazer isso. Você pode levar para a sua mente bons pensamentos propositadamente. Tanto é verdade que Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, ele exorta, é uma exortação, não é automático. Ele diz: encha a sua mente do que é bom. É uma decisão. Faça isso. Não ignore essa necessidade. Paulo diz, Filipenses 4, verso 8 e 9, olha o que ele fala: tudo o que é bom, tudo o que for verdade, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, de boa fama, se algo de excelente e digno de louvor houver, nisso pensais. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e o Deus de paz estará com vocês. Que conselhos extraordinários da palavra de Deus. Louvado seja o bendito e santo nome do Senhor. O mundo, não só o Brasil, o mundo tem vivido dias de crise. Eu creio que, na atualidade, pelo menos para a nossa geração, vamos dizer assim, não houve outra crise semelhante, como estamos vivendo, nós. Milhares de pessoas desempregadas, endividadas, desesperadas, não sabem como fazer para sustentar as suas famílias. E todos esses dias essas pessoas procuram consolo e procuram uma saída para essa situação que estão enfrentando. E nós, como cristãos, alcançados pela palavra do Senhor, por pouco ou por muito que conheçamos das Escrituras, nós podemos dizer para essas pessoas, sem medo de errar: nós temos uma luz na vida, e essa luz é Jesus. As pessoas precisam ouvir isso. Pastor, mas eu não sei falar mais nada. Não precisa. O Espírito Santo é quem age. Você precisa falar. As pessoas precisam ouvir que é segurando nas mãos de Jesus que elas vão enfrentar a falta de ânimo na vida e os problemas da vida. Precisam ouvir que Jesus é a nossa esperança, e para isso não precisa ter formação teológica para falar. Precisa falar o que você sabe. Cite versículos bíblicos para a pessoa, se ela é seu amigo, tem mais proximidade, tem mais tempo com ela. Cite a palavra de Deus, deixe o Espírito Santo fazer o seu trabalho de convencimento. Sempre que possível, leia para a pessoa a palavra de Deus. Abra a Bíblia, leia palavras de Jesus registradas nos evangelhos, como eu vim para que tenham vida. Palavras de Jesus registradas que diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. João 7,37, se alguém tem sede existencial, Jesus diz:
venham a mim e beba da água viva. Precisamos falar isso ao mundo. A grande verdade é que as vidas podem ser transformadas quando em contato com a palavra de Deus. Para finalizar, eu li um testemunho de um pastor que ele disse que foi procurado certa vez por uma mulher que estava desesperada. Ela tinha acabado de, ainda muito jovem, acabado de ficar viúva e tinha 3 filhos pequenos. Não sabia o que fazer. Embora ela tivesse um diploma universitário, ela tinha se decidido, junto com o marido, a dedicar a cuidados da casa, da família. Ela era formada em pedagogia, nunca tinha lecionado, nunca tinha ensinado, e agora ela estava desesperada pela falta de experiência profissional, agora que ela precisava de um trabalho, mas não conseguia, porque não tinha experiência, e ela estava vivendo de pequenos trabalhos, serviços temporários, e o pastor, ouvindo aquela mulher desesperada, enquanto ela falava, ele percebeu que essa situação difícil que ela estava enfrentando, em vez de motivá-la, impulsioná-la, estava empurrando ela cada vez mais para o desânimo, para a inércia. Ela estava desistindo. E o desânimo provinha também, segundo ele, de uma autoimagem negativa que ela tinha, por não encontrar espaço no local de trabalho, no ramo de trabalho, na atividade dela. E o pastor disse que não sabia o que falar, não sabia o que dizer. E sem saber o que dizer, ele orou ao Senhor, pediu para o Senhor uma palavra enquanto ela falava, e veio à mente dele as palavras do apóstolo Paulo, em que ele fala: Deus deu habilidades para cada um. Para cada um de nós, Deus deu dons, talentos. E então ele abriu a Bíblia em Romanos 12 e leu esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos hoje, no texto em que diz que foi conferido a nós, a cada um de nós, dons por Deus. E então ele disse, ele leu: aquele que tem o dom de ensinar, ensine. E o pastor disse assim, que após a leitura da palavra, sem ele falar nada, a leitura da palavra do Senhor, ao finalizar a leitura, ele notou que a mulher olhou para ele já de maneira diferente, tão surpresa quanto confortável, e ela já não sentia mais, não tinha mais no seu semblante aquele desespero, e ele a aconselhou: não desanime, você tem dentro de si talentos, habilidades que o Senhor te deu, é dom dado pelo Senhor, Ele te confiou, coloque em ação esse dom, redescubra esse dom, coloque em ação. E ela disse que já sabia o que fazer, ela procurou amigos, colegas da faculdade, ela se sentiu revigorada com a palavra do Senhor, encontrou estratégias, procurou amigos de faculdade, pediu ajuda, todos estavam, pelo menos a grande maioria, trabalhando na área dela. Não demorou muito, surgiu uma oportunidade como professor eventual, e ela foi trabalhar. Com isso ela já tinha alegria, já tinha esperança de dias melhores, já estava criando, educando seus filhos, o mínimo de dignidade. Não demorou muito, ela foi promovida a professora titular, e tempos depois ele disse que ela retornou ao gabinete, e ela tinha sido promovida a coordenadora pedagógica. Ela trocou o desânimo pela fé, ela trocou a falta de esperança pela renovação do seu modo de pensar. Todos os dias há pessoas passando por problemas,
e ao invés de mudar a sua mente, mudar a sua forma de pensar, estão se revoltando. Só a palavra do Senhor, só a palavra de Deus é poderosa e eficaz para reverter a situação do desânimo que quer paralisar as pessoas. Que Deus nos abençoe nesta noite. O meu objetivo hoje com vocês, nessa noite, com essa reflexão, é que você permita que essas palavras abram espaço na sua mente, primeiramente, para que haja essa transformação, essa metanoia, essa mudança de pensamento, e que essa mudança de pensamento nas nossas mentes derrote qualquer mínimo vestígio ou manifestação de desânimo na vida, e a gente viva com força, com fé, com esperança, com ânimo, louvando a Deus, grato ao Senhor, servindo a Deus que é misericordioso e dando bom testemunho àqueles que nos observam, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos abençoe nas nossas mentes, no nosso pensamento, ó Deus. Nós queremos sempre pensar de maneira espiritual, pensar de acordo com a tua palavra. Nós queremos ter, ó Deus, o discernimento e a percepção dos dias que nós vivemos, dias difíceis, ó Deus, mas nós queremos saber, nós queremos entender e ter o discernimento vindo do Senhor e do Espírito Santo, de que o melhor, o bem mais precioso que o Senhor poderia nos dar, já nos deu, que é o teu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, para nos dar a salvação e a vida eterna com o Senhor. Então, ó Deus, enquanto vivemos nesse dia, nesse mundo, dias difíceis, que nós possamos viver então, ó Deus, honrando esse sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus, o mesmo que disse para termos ânimo, porque na vida teríamos aflições, no mundo teríamos aflições, mas teríamos ânimo de viver a vida de modo que agrade ao Senhor. Obrigado, Deus, nos ajuda a vivermos assim, conforme nós temos aprendido e ouvido da Tua palavra. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém.